Fala, meu amigo, bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro, e vamos hoje aqui analisar três principais indicadores para análise de fundos imobiliários, certo? Aqui é um videozinho bem básico, tá? Bem resumido, que vai servir para aqueles que estão iniciando aí no mercado de fundos imobiliários, mas também vai servir para você que já tem mais experiência em investimentos de fundos imobiliários. Pode ser que eu fale algo aí que você de repente não tenha pensado e possa agregar aí também no seu conhecimento, beleza? Espero que goste do vídeo e vamos para o vídeo. Lembrando, tá? Nenhum dos indicadores que eu falar aqui eles devem ser levados em conta isoladamente. É óbvio que você não vai escolher um desses indicadores e se basear só por ele para fazer o seu investimento, escolher o seu fundo imobiliário. Você tem que analisar uma série de fatores. Agora, esses indicadores, como o nome já diz, eles já te dão um norte aí, já te indicam mais ou menos se aquele fundo imobiliário de repente vai se adequar à sua estratégia, o que é que você está buscando aí, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre o primeiro indicador, que é muito importante, que é o PVPA, que é o preço por valor patrimonial. Esse indicador basicamente ele pega o valor total do fundo imobiliário, o valor patrimonial, o valor que são emitidos laudos todos os anos sobre o valor dos ativos de um fundo imobiliário, seja ele de tijolo ou de papel, e tem o preço que ele está sendo negociado na Bolsa de Valores. E é essa justamente a razão entre o preço que o laudo está dizendo lá que o conjunto de prédios daquele fundo vale, os shoppings, enfim, dependendo do ramo, do segmento desse fundo, dividido pelo... o preço está cotado pelo valor patrimonial, tá certo? Agora lembrando que esse laudo, às vezes, por exemplo, sim, em fundos de tijolo, né, esse laudo ele pode às vezes mudar. Pode ser que, vamos dizer assim, que o fundo no momento ele pode parecer caro, mas aí o laudo ele muda de um ano para o outro, e aí já fica mais barato, entendeu? Então, só lembrando, isso acontece principalmente para fundos de tijolo, certo? Os laudos eles podem variar, às vezes os imóveis podem ser precificados com valores acima de um ano para o outro, ou de um valor abaixo. Isso é importante você prestar atenção. Eu vou dar aqui um exemplo do RECT 11. Eu abri aqui o site do Clube FI e a gente tem aqui o PVPA do RECT 11. A gente vê aqui que por cada cota, o valor patrimonial por cota está em R$ 93,94 e o valor que está sendo negociado a cada cota está sendo negociado a R$ 84,41, certo? Nesse caso ele está barato, está com desconto de 10,14% em relação ao valor patrimonial. Portanto, o PVPA dele vai ser abaixo de 1, porque ele está abaixo do valor patrimonial, certo? O resultado é um PVPA de 0,90. Quando o preço por valor patrimonial está 1, isso quer dizer que o valor patrimonial da cota está o mesmo preço que está sendo negociado. Quando ele está sendo negociado um valor mais caro do que o valor patrimonial, o PVPA fica acima de 1. Quando ele está sendo negociado um valor abaixo do valor patrimonial, o PVPA fica abaixo de 1, certo? E assim você consegue ter uma ideia aí se esse fundo imobiliário está mais caro ou está mais barato. Quando um fundo imobiliário ele vai muito bem, ele distribui muitos dividendos, ele é um fundo relevante para o mercado reconhece um valor, então o mercado automaticamente, muitas das vezes, já precifica acima do valor patrimonial. Isso não quer dizer que ele está caro, é uma forma do mercado precificar esse ativo, certo? Então não necessariamente está caro. Existem fundos imobiliários que ficam com o valor da cota acima do valor patrimonial durante a história inteira dele, às vezes por anos e anos e anos, e não volta para o valor patrimonial, certo? Então isso aí é um pouco subjetivo, certo? Em fundos de papel a gente tem uma noção melhor desse PVPA, porque o valor patrimonial ele é mais preciso do que fundos de tijolo, porque fundos de tijolo o laudo pode variar, você entende? Mas é um indicador importante para você ter uma noção se ele está acima do preço dele, está mais caro ou mais barato, certo? Bom, vamos falar agora do dividendo de yield, certo? O dividend yield é um indicador um dos principais indicadores que os investidores de fundo imobiliário buscam, porque eles buscam justamente isso, geração de renda, geração de dividendo.
geração de renda, certo? E o dividend yield ele não pode ser levado em conta isoladamente, até porque tem vezes que um fundo imobiliário acaba recebendo ali uma multa, um período. E essa multa é uma multa de algum inquilino que rescindiu o contrato, não sei, algum processo. E aí aquela multa entra no dividendo do fundo e acaba distorcendo. Então é importante você ter atenção para isso e pegar o dividendo pelo menos dos últimos 12 meses, para você ter uma noção. Além disso, comparar com os outros pares. De repente você está analisando um fundo imobiliário do setor comercial, ele tem tal dividendo. Você analisa os outros pares dele no mercado, né? Dá uma comparada, entendeu? E compara com os últimos 12 meses para tentar evitar um pouco a distorção. E além dos últimos 12 meses, você analisa também o histórico de dividendos. Porque não só é importante ele distribuir bons dividendos, se você quer isso, né? Quer está buscando geração de dividendos, é importante ele também manter um bom histórico de distribuição, sem muitas oscilações, certo? Isso aí também é importante. Vamos aqui, por exemplo, dos proventos distribuídos por esse fundo imobiliário, certo? A ferramenta do Clube FI me deu os seguintes dados, né? Nos últimos 12 meses, ele distribuiu 10,52% de dividendo em relação ao valor da cota, certo? Em relação ao valor da IPO, ele distribuiu menos. É o valor que ele inicialmente foi negociado, certo? Então, para você descobrir o dividendo, basta você pegar o valor em reais, certo? Nos últimos 12 meses, aqui ele já dá para a gente, né? Que é R$ 8,88, e dividir pelo valor da cota hoje. E aí você vai ter esse valor aqui de dividendo, né, nos últimos 12 meses. Basicamente é isso, tá bom? Não só o valor de dividendo do último mês, dos últimos 12 meses, é importante, como nós podemos ver aqui no histórico do KNRI, você procurar, de preferência, um fundo imobiliário que mantenha uma regularidade dos dividendos, né, da distribuição de dividendos. Você pode ver que o KNRI ele mantém esse padrão aqui, ó, muito regular de distribuição. Deu uma caída agora porque, enfim, nós estamos uma crise aí, pandemia, o setor comercial todo aí afetado. Mas você pode ver que a regularidade na distribuição dos dividendos é um indicador muito forte de uma boa gestão, de uma boa administração, certo? Então, você tem que levar em conta não só o valor de dividendo está sendo distribuído, mas também a constância desses dividendos, o histórico dele. Agora, lógico, pessoal, lógico que um fundo como esse, com uma regularidade como essa de distribuição de dividendo, ele não vai ser precificado abaixo do seu valor patrimonial. Lógico que o mercado ele está vendo isso aqui que eu estou te falando, tá? O mercado precifica isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Mas isso aqui é um indicador bom de qualidade do fundo imobiliário, certo? Então fica de olho nisso aí. Bom, agora vamos para o terceiro indicador, que também é muito importante, que é a vacância, certo? A vacância física e a vacância financeira, que são duas coisas diferentes. A vacância é o percentual de metros quadrados que um fundo imobiliário tem desocupado. Vamos dizer que a área total de um fundo imobiliário que tem 10 shoppings, a área total, vamos dizer, 10 mil metros quadrados. Só um exemplo, uma chute. 10 mil metros quadrados. Desses 10 mil metros quadrados, 1.000 metros quadrados estão desocupados. Então você tem aí uma vacância física de 10%, porque 10% da área total desse fundo está desocupada. Agora, a vacância física foi o que eu falei agora, é diferente da vacância financeira, certo? A vacância financeira é o quanto que esse percentual que está desocupado impacta na arrecadação de dividendos pelo fundo, porque esses 10% pode ser de lojas que pagam aluguel mais caro, vamos dizer assim. Então, apesar dele ter uma vacância de 10%, ele pode estar deixando de receber 20% de dividendo, ok? Então, no final das contas, a vacância financeira, ela te mostra qual o potencial que esse fundo imobiliário ainda tem para crescer os dividendos dele. Porque se ele está com 20% de vacância financeira, isso quer dizer que ele tem um potencial de crescer ainda 20% o dividendo dele, caso esse 10% de loja seja alugado. Né? Deu para entender? Importante você diferenciar isso aí, tá? Bom, então a conclusão final é isso. Eu espero que você tenha gostado aqui dessas dicas. Não esquece de passar na descrição desse vídeo e baixar nosso e-book gratuito Manual dos Fundos Imobiliários, que eu tenho certeza que
Você vai gostar aí, tem muita informação bacana, certo? E nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço.